Então, nós entramos no capítulo 6, Evolução e Sexo. Quando nós chegamos nesse processo, pessoal, de evolução, né, do sexo como processo de evolução da criatura, ele traz para a gente que, em verdade, o sexo é um princípio da divindade, né? É um princípio sagrado, divino, que não tem a mesma conotação que nós temos da sexualidade na Terra, tá? Então vamos ver lá. Aparecimento do sexo. Dobradas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta, no imo da própria constituição, qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do processo do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Olha a sabedoria, os condutores universais da Terra. Esse grupo de células desfechadas recebe pensamentos dos instrutores, dos construtores do planeta, dos que organizam o planeta, desfechando sobre eles energias positivas e negativas para fazer com que eles se sintam atraídos uns para os outros. Nasce aí o princípio da sexualidade, de como funciona. Como que funciona hoje a atração entre as criaturas na Terra? Como funciona? É porque é no olhar assim que a gente olha, gostei daquele, gostei daquela. É assim que funciona? Como é que funciona então? Através do instinto, né? Através? E que instinto é esse? A gente fala desse instinto, mas o que é esse instinto? O que é? Requisitos do nosso passado animal, né? Resquício, mas vamos pensar que quando ele fala assim, que as inteligências superiores começaram a desfechar pensamentos e energias negativas e positivas nesse grupo de células, de bactérias, para que elas se sintam atraídas uns para os outros. Então nós temos aí o princípio de atração. Mas isso é o princípio animal nosso? Ou é o princípio divino? É o princípio animal ou é o princípio divino desabrochando? Divino. O divino está numa mão. Que vai dar. Vem de pensamentos de espíritos superiores, vamos dizer assim, para que aquilo aconteça. Então, só pode ser o divino. Orientadores. Veja, as inteligências supremas que dirigem o progresso terreno movimentam isso. Então isso é divino, é um processo divino. Claro que está ligado ao nosso crescimento da animalidade para chegar até aqui. Mas o porquê que eles tiveram esses esforços extraordinários para criar essa lei de atração? Por quê? Da reprodução? Isso. Para que lá na frente desabrochasse a lei da reprodução, que ela funcionasse. Por isso é uma lei divina. Então esse desabrochar da sexualidade, em verdade, ele serve à criação. Porque tem que chegar nesse ponto, né? Então é o nascer da reprodução, já começa a vislumbrar lá na frente na Terra. Então isso é divino, pertence a uma lei divina, extraordinária, né? Divina. Aí, mas tinha uma outra coisa que eu estava lembrando que eu ia falar, mas eu vou na hora que eu lembrar que eu falo. Dentro desse processo, né, voltando lá atrás.
Eu falei que tinha perguntado. O que faz então com que a gente se atraia uns para os outros? É porque o olhar é bonito? É porque a gente se encantou? O que acontece nesse processo de atração entre as almas? Afinidade. O que é essa afinidade? Vamos definir o que é isso? É por causa do projeto anterior da nossa reencarnação? Sim, porque a gente desenvolveu, né, essas afinidades, essas ligações. Mas o que é isso que nos atrai às vezes? Mas até a gente se até parece suspirar, eu conheço aquela pessoa, aquela coisa e tal, assim. O que é isso? Memória celular? Está na memória, mas o que exala de nós? O que exala da outra pessoa? Magnetismo. É isso que, olha lá, gente, olha. Eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas, positivas e negativas, que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais. Esse começou lá no princípio, mas depois nós mesmos vamos desenvolvendo isso. Então, quando a gente olha para o outro, a gente está desfechando correntes magnéticas para o outro, e o outro está desfechando correntes magnéticas para nós. E é isso que faz com que a gente se atraia um para o outro. As correntes magnéticas que nós desfechamos uns para os outros, né? Olha lá, o olhar da Danúbia, ela até olhou para o Luiz do lado. Tá vendo? Está vendo, Guedes? A química, quando a gente fala da química, a gente está falando do quê? Do magnetismo. É a química, né, que deu certo. Não é muito comum. Não é fácil, não é com qualquer pessoa que fala, né? Claro que não. Olha, o Vitor está falando uma coisa aqui que é muito interessante. Isso funciona em todo o processo. Ele fala assim, olha, mas não é muito comum, porque não é com todo mundo que a gente tem a química. Quando a gente não tem a química, a gente fala assim, ó, meu santo não combina com aquele. Não bateu com o dele, não é assim? Mas o que tem a ver o santo? O santo tem nada a ver. É a química que não é compatível. Isso aí. Isso funciona em todo o processo, inclusive da mediunidade, tá? Então, quando nós falamos assim, olha, é a compatibilidade fluídica. Isso aqui funciona perfeitamente em tudo quanto é circunstância, tá? Ou magnética, tá? Compatibilidade fluídica ou magnética. Se eu não tenho essa compatibilidade, aquela pessoa não me atrai. Se eu não tenho compatibilidade, a gente pode inclusive se repelir. Isso é para tudo, né? Não só para relacionamento. Para tudo. Na mediunidade, no passe, nas incorporações, né, que a gente chama dentro da casa espírita, para o médium, né, o espírito poder se comunicar com o médium, falar através dele, entra nisso aqui, olha, compatibilidade fluídica. No dia a dia nosso, isso é uma verdade, né? Tem pessoas que a gente chega perto, a gente não sente um mal-estar. Parece que a gente descarregou sobre nós, não é isso? O que aconteceu nesse momento? Um encontro, a compatibilidade. Por compatibilidade, você encontrou outra pessoa que tem magnetismos compatíveis e há uma permuta entre você e aquela pessoa. Então, assim, o médium se aproximou daquela pessoa, de repente eu fiquei mal, me deu uma descarga orgânica, uma coisa ruim, e aquela pessoa melhorou. O que ocorreu? Troca fluídica, porque nós somos compatíveis. Se não for, não acontece. Por isso que a gente não sai trocando fluido com todo mundo. Por isso que às vezes
Tem pessoas que a gente dá o passe e não adiantou muita coisa, ela saiu mais ou menos, mas tem pessoa que recebe aquele influxo, fala, nossa, Deus, deu um banho, né, de fluidos, porque você é compatível com ela. Então a pessoa sai muito bem, mas o outro não. Então tudo está nessa lei aqui, tá? E é isso que a gente chama de afinidades. E quando a gente fala também de evolução, eu estava até vendo um tempo atrás que fazia a comparação da pirâmide, né? Enquanto você está lá mais no primitivo, aquela parte de baixo, que é a grande maioria, você tem muito mais afinidade, enfim, afeição com as pessoas. Conforme você vai evoluindo, crescendo interiormente, moralmente, você vai subindo essa pirâmide, vai ficando mais difícil. Entre aspas, né? Eu falo de pessoas que estão na mesma sintonia que você, de interagir. Mas isso é algo bom, e a gente se questiona, mas por que não? Né? A maioria é, mas eu não sou a maioria. Né? A gente não é, a gente somos seres individuais. Individuais, logicamente. Dentro do processo ainda da mediunidade, isso aqui é o que determina a ligação mais ou menos fluente quando um espírito desencarnado fala através de nós. Então, quanto mais compatibilidade ele tiver fluidicamente, isso está na constituição perispiritual, tá? Quanto mais compatibilidade ele tiver, mais vai ter fluência o nosso diálogo. Quanto menos compatibilidade, fica mais difícil. Por isso que às vezes tem médiuns que recebem mais, por exemplo, uma categoria de espíritos e outra não, por causa das compatibilidades. Uma outra coisa que acontece também muito, né, no nosso dia a dia, nessa questão de compatibilidade, é, por exemplo, enxergar os espíritos. Eu vou enxergar aqueles que eu tenho compatibilidade. Se eu não tenho compatibilidade fluídica, eu não consigo vê-los. Tá? Então, às vezes, por isso que às vezes você eu vi um vulto passar, eu ouvi isso, eu vi aquilo, ouvi chamar. É porque, em verdade, há uma ligação fluídica compatível que nos permite aí esse canal. Se não tem, não tem. Por isso que a gente não vê espírito a toda hora, aliás, raramente vê, né? Tudo nessa questão. Bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Mostra configuração elipsoidal, como se fora microscópico bastonete ou girino. Aqui não falta leve radícula à feição de cauda. É o Leptotrix, né? Leptotrix, que é em miríades de individualidade, permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigada a nadar, até que outra carapaça semelhante a envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação, perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção. Essas bactérias, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que se conhecem por acidente a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma de algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo.
Novamente o André Luiz volta aqui dizer para nós, né, que a sexualidade começou com as algas, no reino das algas. Ali é que em verdade começou os primórdios da reprodução sexuada, né? Então nós temos essas informações dele. As algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes proprietárias de estrutura particular descendem das primitivas cianofícias, de tessitura mais simples, nas quais ficocianina, é isso, né? Ficocianina, associada à clorofila, é o pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato existente de que dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que se submeteram à família do Lepidopteris, a profundas... É um nome difícil, né, gente? Lepidopteris, agora a gente vai. Há profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos que apareceram metamorfoseados nas algas referidas a invadirem luxuriantemente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e renovação. O que ele está trazendo aqui para nós é o processo da evolução da sexualidade, né? Que caminha desde o princípio ali atrás, movido nas células e caminhando gradativamente, despertando na evolução até chegar nos processos do animal, né? Nós vamos ver isso um pouco mais resumido ali na Gênese, tá? O André Luiz, quando trata desses assuntos, nós podemos pegar, também nos referenciar a Gênese. Então, esses assuntos que estão aqui no Evolução em Dois Mundos estão aqui, onde ele vai tratar da vida orgânica, da gênese orgânica na Terra, tá? Claro que ele vai ali mais resumidamente, e aqui o André Luiz, ele abre o nosso leque. Nós temos 10 minutos, acho que o próximo tópico ele é grande, né? Mas vamos lá, onde der a gente para, tá bom? Aí ele começa agora a falar dos processos, né? Então ele vem falando lá da organização mental dos instrutores sobre as células, gerando essa atração entre elas, nos processos magnéticos, né? Aí agora ele começa a falar das concentrações fluidomagnéticas, desse princípio da evolução da sexualidade, tá? Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em massa astronômica de eletrões e protões, ou elétrons e prótons, né? Alguns falam assim, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus. Olha o que ele nos cita aqui. Lembra? Quem leu aqui A Caminho da Luz? Agora poucos levantaram, né? Leiam o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, tá? Que ele faz um retrospecto da formação da Terra, desde os seus primórdios, todo esse desenvolvimento ele faz assim, como passar de forma resumidamente toda a evolução da Terra. E ele vai falar disso, que Jesus domina os elementos terrestres e essa vida, ele é o supervisor e o construtor divino de tudo que está aqui na Terra desde o início.
Então, todo esse processo magnético é supervisionado e conduzido pela mente do Cristo. Então, quando eles falam que nos instrutores da vida maior, esses instrutores da vida maior são colaboradores do Cristo. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho, antes de vós, e vós que seja o que são, eu já era, né? Então, Jesus, na verdade, é o grande organizador de toda a evolução e de toda a formação terrena. Então, por isso que ele fala ainda sob a inteligência deles, né, dos operários divinos, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos, dos elementos, combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício ao desenvolvimento. Aí ele começa a falar aqui já dos prenúncios das vidas, né, da vida inteligente de outros mundos vindo à Terra, para habitar a vida na Terra. Tá? Então, que tudo isso aqui, na verdade, parece que passou num segundo, mas isso aqui foram milênios de formação, milênios de organização, milênios de aglomeração, para poder combinar toda essa química, toda essa estrutura atômica, para que a vida na Terra ofereça o ninho da inteligência que viria habitar aqui, que somos nós. Então aí dá para entendermos que Jesus, antes que nós chegássemos aqui na Terra, Jesus já era o que é. Já era o Cristo de Deus, né? Já era da esfera crística. Então essa mente superpoderosa do Cristo é que conseguiu organizar todos os elementos, desenvolver e combinar todos os elementos. Então nada disso é o acaso, é uma combinação de pensamento, de laboratório, de supervisão, de experimentação ao longo dos milênios. Nós entendemos isso, tá bom? Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe destes mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomas ou concentrações fluídico-magnéticas especiais a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular, concentrações estas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, aqui tem dois buraquinhos aqui nessa palavra, adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando-se aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Olha novamente o André Luiz aí nos falando que na terminologia humana nossa tem muita coisa que eles não conseguem trazer para nós a ideia. E até mesmo em vários momentos ele vai dizer isso. Tem muita coisa que eles não conseguem trazer de conhecimento para nós, porque falta no nosso dicionário, no nosso vocabulário palavra. Se eles tentarem trazer a ideia, nós vamos deturpar aquilo, nós não vamos compreender. Então nós vamos tentar colocar nossas palavras, a gente na verdade vai deturpar todo aquele conhecimento, então eles não trazem. Mas ele vai fazendo aqui algumas analogias para a gente tentar entender esse processo, né, do desenvolvimento da sexualidade, mas no modelo mais complexo na Terra, até chegar no ponto da reprodução humana.
Imaginemos que para sair lá das algas, do processo simples primeiro das bactérias, chegar nas algas e desenvolver, a chegar esse complexo, que é verdadeiramente complexo, a reprodução na Terra, não é isso, gente? A reprodução humana é um mecanismo muito complexo. Como que um serzinho, um embrião, se forma dentro de um ventre, ligado àquele ventre, recebendo sangue ali dentro, ele começa a desenvolver cartilagem, ossos, órgãos, e vai. É muito complexo. E desenvolve ali dentro um cérebro. É muito complexo e se alimenta através de mecanismos complexos. Então, para desenvolver toda essa estrutura num processo da reprodução sexuada, foram milênios de estruturação para chegar no protótipo que nós temos hoje de nascimento na Terra. Então, quando nós pensamos numa formação desse tipo, nós vamos ver que não é simples. Não é simples como pegar todo esse complexo de nervos, de ossos, de artérias, órgãos e tudo mais, e conectar tudo isso e fazer isso virar vida. Um corpo a ser habitado, aonde um ser inteligente se liga nele, que vai dar vida a ele. É um mecanismo complexo isso, não é? Então por isso de milênios e milênios de laboratório, começou lá no complexo simples, na reprodução simples das bactérias, das células, para chegar até onde nós estamos agora. Então Jesus é o grande arquiteto de tudo isso. Daí a gente compreende, né, Beth, a nossa responsabilidade do nosso corpo físico que a gente faz com ele. Porque vem toda essa construção de milhares de anos, aí chega num determinado ponto que eu destruo ele com bebida, seja o que for, ou no suicídio, então eu coloco tudo por terra. Eu não dei valor nessa casa, nessa construção que vem, né? Isso. A gente tem agora a gente tem dimensão da compreensão da responsabilidade que a gente tem de habitar esse corpo físico, né? Veja o que a Rosimei está nos trazendo. Por que esse esforço enorme do André Luiz em trazer, né, todo esse conhecimento nessa obra? Não é só para enriquecer nossa inteligência, é para nos dar esse senso de responsabilidade sobre o corpo que nós habitamos, estamos ligados nele, que ele realmente, como a Rosimei nos disse aqui, é uma construção de milênios, para que a gente pudesse chegar aqui e ter como viver, evoluir da melhor forma e mais equilibrada possível. Porque em verdade esse corpo aqui foi criado, foi projetado para nós para que a gente possa viver da melhor forma possível na Terra, com mais conforto, com mais tranquilidade. A gente não foi feito aqui para viver totalmente estropiado, não foi para isso. O estropiamento corre por nossa conta, pelo que a gente faz com ele, não é? É aí que nós vamos chegar, é isso? Então, se nós vamos nascer, se lembra lá, né, que o Jesus fala, se a vossa mão é motivo de escândalo, o que faz? Corta. Mas quem é o causador do escândalo? O espírito, né? Então, ele que causa as suas mutilações, né? Os seus estropiamentos. Vocês estão rindo lá no fundo, né? Os estropiamentos. Mas é assim mesmo. Então nós vamos nos mutilando e vamos perdendo, na verdade, aquilo que é beleza, criado para nós, para nossa sobrevivência da melhor forma na Terra. Não é? 9.1. Então nós paramos por aqui, nesse parágrafo.
tá certo? Os cromossomas, tá? Aí depois nós vamos no filtro de transformismo e genealogia do espírito, descendência e seleção. Muito bem. Ok.